Meu marido entrou com pedido de divórcio 3 dias depois do meu diagnóstico de câncer. Agora ele quer retirar porque estou curada. Ele me contou numa terça-feira. Eu tinha sido diagnosticada numa sexta-feira. 3 dias, ele me deu 3 dias com um diagnóstico de câncer antes de me sentar à mesa da cozinha e dizer que já tinha contatado um advogado. Ele disse que vinha pensando nisso há algum tempo e o diagnóstico só fez ele perceber que a vida era curta demais para ser infeliz. Foram essas as palavras exatas. A vida era curta demais. Eu era que tinha câncer de mama em estágio 2 e ele era o que estava preocupado com a vida ser curta demais. Estávamos casados há 12 anos, juntos há 14. Eu tinha 38 anos e encarava meses de quimioterapia. E ele estava me dizendo que precisava se encontrar. O nome dele é Dominique. Preciso que você lembre desse nome porque você precisa entender o tipo de homem que olha para a esposa depois que ela recebe a pior notícia da vida e pensa em si mesmo. Perguntei se havia outra pessoa. Ele disse que não. Disse que simplesmente não conseguia lidar com o que estava por vir. Disse que ver alguém passar pelo tratamento não era algo para o qual ele foi feito. Ele realmente disse que não foi feito para isso. Como se eu tivesse acordado um dia e decidido que fui feita para ter veneno bombeado nas minhas veias por 6 meses. Os papéis do divórcio chegaram 2 semanas depois. Eu já estava na primeira rodada de quimioterapia. Mal conseguia reter água e um homem de camisa polo estava na minha porta da frente me entregando documentos legais. Minha irmã, Clara, veio de 4 horas de distância na mesma semana. Ela se mudou para o meu quarto de hóspedes e não saiu por 7 meses. Ela foi a todas as sessões de tratamento comigo. Segurou um balde no carro quando eu não conseguia chegar em casa antes de passar mal, rapou minha cabeça quando o cabelo começou a cair em tufos porque eu não suportava ver acontecer devagar. Cozinhou comida que eu não conseguia comer só para ter algo na geladeira caso eu tivesse uma hora boa. Dominique se mudou para um apartamento a 9 quilômetros de distância. Levou metade dos móveis enquanto eu fazia a segunda rodada de quimioterapia. Ele veio em casa quando Clara estava pegando minhas receitas e levou a televisão do quarto. Deixou um bilhete na mesa de cabeceira dizendo que voltaria para pegar o resto das coisas dele depois. Eu estava na cama. Ouvi ele entrar. Ouvi ele desligar a televisão e carregar para fora. Ele não entrou no quarto para ver como eu estava. Não disse uma palavra. Só levou a televisão e foi embora. Clara chegou em casa e me encontrou encarando a parede vazia onde a tela costumava ficar. Ela ligou para Dominique e disse que da próxima vez que ele quisesse tirar alguma coisa da casa, teria que passar por ela. Ele nunca mais voltou para pegar nada. Assinei os papéis do divórcio no leito de hospital durante a 4ª rodada de quimioterapia. Minhas mãos tremiam tanto por causa da medicação que minha assinatura mal parecia minha. Minha advogada cuidou do resto. Não pedi muita coisa. Fiquei com a casa porque era minha antes do casamento. Fiquei com meu carro. Ele ficou com o dele. Dividimos as economias. Não briguei com ele por nada porque estava ocupada demais lutando para sobreviver. O divórcio foi finalizado 5 meses depois que ele entrou com o pedido. Eu ainda estava em tratamento. Ele não compareceu à audiência. O advogado dele apareceu em seu lugar. O meu participou por telefone porque eu estava doente demais para sair da cama naquele dia. Terminei o tratamento 3 semanas depois do divórcio ser finalizado. Aí veio a espera. Exames a cada 3 meses, exames de sangue, check UPS. Cada consulta parecia estar diante de um pelotão de fuzilamento, me perguntando se aquele era o dia em que puxavam o gatilho. Clara ficou por mais 2 meses depois do tratamento terminar só para ter certeza de que eu conseguia funcionar sozinha. Quando ela finalmente foi embora, sentei na varanda por um longo tempo e percebi que tinha sobrevivido ao pior ano da minha vida e o homem que prometeu estar presente na saúde e na doença tinha tirado uma televisão da parede do meu quarto enquanto eu estava fraca demais para me levantar. 8 meses depois do tratamento terminar, recebi a ligação. Remissão completa, nenhuma célula cancerosa detectável. Minha oncologista disse que eu era uma das pacientes mais fortes que ela já tratou. Chorei no estacionamento por 20 minutos. Liguei para Clara primeiro. Ela gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Liguei para minha mãe. Liguei para minhas 2 amigas mais próximas. Não liguei para Dominique. Ele descobriu de qualquer jeito. Não sei quem contou. 2 dias depois da notícia da minha remissão, ele me mandou uma mensagem. Uma linha, estou tão feliz por você. Não respondi. Uma semana depois, outra mensagem. Tenho pensado muito e cometi o maior erro da minha vida. Não respondi a essa também. Aí começaram as ligações. Deixei todas caírem na caixa postal. Os recados eram longos. Ele sentia minha falta. Ele estava errado. Ele entrou em pânico. Ele não era forte o suficiente na época, mas mudou. Ele queria tentar de novo. Ele disse que nunca parou de me amar. O homem que carregou uma televisão para fora da casa passando pela porta do quarto da esposa doente queria que eu soubesse que ele nunca parou de me amar. Depois de 2 semanas de silêncio da minha parte, Dominique apareceu na minha porta. Ele parecia mais magro, mais velho ao redor dos olhos. Estava segurando flores lírios, meus favoritos. O fato de ele ter lembrado de que tipo de flor eu gostava enquanto esquecia que tipo de voto fez quase me impressionou pela memória seletiva. Não o convidei para entrar. Fiquei na porta com uma mão no batente e olhei para ele. Ele disse que sabia que eu estava com raiva. Disse que merecia. Disse que passou o último ano e meio se odiando pelo que fez. Disse que fez terapia. O terapeuta dele o ajudou a entender que ele tinha uma resposta de esquiva ao trauma e que o diagnóstico desencadeou uma reação de luta ou fuga e ele escolheu a fuga. Ele tinha vocabulário agora, termos clínicos. Ele tinha ensaiado o discurso. Dava para perceber porque os olhos dele ficavam vagando para cima e para a esquerda, como sempre fazia quando estava recitando algo de memória. Ele disse que queria tentar de novo. Disse que sabia que o divórcio estava finalizado, mas as pessoas se casavam de novo o tempo todo. Disse que podíamos recomeçar. Disse que ele era diferente agora. Disse que entendia o que tinha feito e passaria o resto da vida compensando. Disse que já tinha pesquisado. Disse que casamento após divórcio era mais comum do que as pessoas pensavam. Disse que conversou com o terapeuta sobre isso e o terapeuta disse que era possível se ambos estivessem dispostos. Disse que até encontrou uma terapeuta de casal especializada em relacionamento se recuperando de eventos traumáticos. Tinha um nome e um número de telefone escritos num cartão no bolso de trás. Ele tirou e segurou na minha direção como se fosse a prova de que ele estava falando sério. Não peguei. Ele continuou segurando entre nós. O cartão tremia levemente nos dedos dele. Ele disse que também tinha ido a um grupo de apoio para pessoas que falharam com seus parceiros durante crises médicas. Disse que havia toda uma comunidade de pessoas que fizeram o que ele fez. Disse que saber que não estava sozinho nisso o ajudou a entender o comportamento dele. Quase perguntei se havia um grupo de apoio para os parceiros que foram abandonados, mas não perguntei porque não valia a energia. Deixei ele terminar cada palavra. Não o interrompi uma vez.
Quando ele terminou, fiz uma pergunta. Perguntei o que ele fez no dia 14 de março. Ele piscou. Disse que não sabia. Disse que não lembrava. O que tinha de especial no dia 14 de março? Eu disse que 14 de março foi a minha 4ª sessão de quimioterapia, a ruim. Aqueles tiveram que ajustar a dosagem porque meu corpo estava rejeitando o tratamento. A que Clara segurou meu cabelo no banheiro do hospital mesmo que a maior parte já tivesse caído. Eu disse que 14 de março foi o dia em que assinei os papéis do divórcio que ele me enviou. Eu disse que enquanto eu estava num vestido de hospital com um soro no braço tentando segurar uma caneta firme o suficiente para terminar meu próprio casamento, ele estava num restaurante chamado Ventura no lado oeste da cidade, jantando com uma mulher chamada Carol. Ele ficou branco. Eu disse que soube porque a amiga de Clara os viu. Ela não disse nada na época porque eu estava muito doente e todos tinham concordado em não aumentar meu estresse. Mas depois que terminei o tratamento e comecei a ficar mais forte, Clara me contou tudo, não só o jantar. Carol era paralegal no escritório a 3 quarteirões do escritório do Dominique. Ela tinha 31 anos. Tinha cabelo castanho comprido, corria meias maratonas e postava fotos das refeições no Instagram. Eu sabia tudo isso porque depois que Clara me contou, procurei ela. Não tenho orgulho disso, mas fiz mesmo assim. Encontrei o perfil dela e rolei meses de fotos e encontrei o que estava procurando. Uma foto postada 5 semanas depois do meu diagnóstico. Selfie numa wine bar. No reflexo da janela atrás dela, sentado do outro lado da mesa com a mão no braço dela, estava meu marido. Ele estava sorrindo. O horário da foto era 20h47 da noite em que Dominique me mandou mensagem dizendo que estava trabalhando até tarde e não podia trazer a bolsa de água quente. Que eu pedi porque meus ossos doíam tanto da quimioterapia que eu não conseguia dormir. Mostrei a foto para Clara. Ela aumentou o zoom, recostou na cadeira e pressionou as mãos contra o rosto e não falou por um minuto inteiro. Então olhou para mim e disse: "O que você quer fazer?" Eu disse que queria ficar melhor primeiro. Eu fiquei, mas enquanto eu ficava melhor, continuei procurando. Encontrei mais. Revisei nossos antigos registros de celular que ainda estavam acessíveis pelo plano familiar que Dominique não se deu ao trabalho de cancelar. Encontrei 347 mensagens de texto entre o número dele e um número que eu não reconhecia entre a data do meu diagnóstico e a data em que nosso divórcio foi finalizado. 347 durante os 7 meses em que eu estava em tratamento ativo. Algumas dessas mensagens foram enviadas às 2 da manhã. Algumas foram enviadas do estacionamento do hospital onde eu estava recebendo quimioterapia. Eu sei porque uma das mensagens para ela dizia: "Acabei de deixar os remédios dela, livre pelo resto da noite." Ele tinha vindo em casa naquele dia. Tinha deixado uma sacola de receitas no balcão da cozinha enquanto eu dormia. Clara tinha saído para fazer compras. Ele ficou menos de 4 minutos. Eu sei porque Clara tinha uma campainha com câmera na porta e eu verifiquei as imagens. 3 minutos e 41 segundos. Ele entrou, largou a sacola, saiu, dirigiu para o apartamento de Carol. Naquela noite, ele me disse por mensagem que gostaria de ter ficado mais tempo, mas o trabalho estava uma loucura. 3 minutos e 41 segundos foi tudo que eu valia entre largar remédios e dirigir para outra pessoa. Dominique ainda estava na minha varanda. As flores tremiam na mão dele. Ele disse que não era o que eu pensava. Disse que Brooke era uma amiga do trabalho. Disse que tinham ido jantar algumas vezes, mas nada aconteceu. Disse que acabou antes de começar. Levantei a mão. Eu disse que não sobrevivi a um câncer de mama em estágio 2 para ficar na minha varanda ouvindo um homem explicar por que os jantares dele com outra mulher enquanto eu estava em quimioterapia não foram tão ruins. Eu disse que tinha foto. Eu disse que tinha as mensagens de texto que ele me mandou nas mesmas noites em que estava com ela. Eu disse que cada mentira tinha um horário e que eu tinha confrontado todos eles. 22 noites. Eu tinha uma lista. 22 noites em que Dominique me disse que estava trabalhando até tarde ou tomando um drink com os amigos ou preso no trânsito ou cansado demais para aparecer. 22 noites em que ele estava com Carol enquanto eu estava deitada na cama sozinha me perguntando por que meu marido não podia nem se dar ao trabalho de ver como eu estava enquanto eu estava morrendo. Ele começou a chorar, ali na minha varanda com aqueles lírios na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo que sentia muito e que se odiava. Ele disse que o relacionamento com Brooke foi um erro. Ele disse que terminou meses atrás. Ele disse que ela não significou nada. Ele disse que eu era o amor da vida dele. Ele disse que era fraco e estava com medo e lidou com tudo da pior maneira possível. Ele disse que o câncer o aterrorizou. Ele disse que me ver doente o fez sentir impotente e ele lidou com isso da pior maneira possível. Ele disse todas as palavras certas na ordem certa. Ele claramente tinha praticado essas também. Olhei para ele chorando e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Apenas um vazio vasto e total onde algo costumava estar. Como olhar para um quarto onde móveis foram removidos e ver apenas as marcas no carpete. Algo esteve ali uma vez. Não está mais. Eu disse que sabia sobre o estacionamento. O choro dele diminuiu. Eu disse que sabia que ele mandou mensagem para Brooke do estacionamento do hospital depois de deixar meus remédios. Eu disse que tinha as imagens da campainha mostrando que ele passou 3 minutos e 41 segundos na nossa casa antes de sair para ir até ela. Eu disse que tinha os registros de celular. Todas as 347 mensagens. Ele enxugou o rosto. As lágrimas pararam. Algo atrás dos olhos dele mudou. Ele percebeu que essa não era uma mulher que estava machucada. Era uma mulher que tinha construído um caso. Ele perguntou como eu consegui os registros de celular. Eu disse que ele nunca me tirou do plano familiar. A boca dele se abriu ligeiramente e depois fechou. Ele não tinha pensado nisso. Eu disse para ele ir para casa. Ele disse que não ia embora até a gente conversar direito sobre isso. Eu disse que já tínhamos conversado. Ele disse que aquilo não foi uma conversa. Ele disse que eu estava excluindo ele. Eu disse que ele me excluiu quando passou pela porta do meu quarto carregando uma televisão e não disse uma única palavra para a esposa dele, que estava fraca demais para se levantar. Eu disse que ele me excluiu quando mandou um oficial de justiça para minha casa enquanto eu tinha drogas de quimioterapia na corrente sanguínea. Eu disse que ele me excluiu 22 vezes enquanto sentava do outro lado da mesa com outra mulher e me dizia que estava em outro lugar. Eu disse que não tinha mais nada para excluir. Ele ficou ali por um longo tempo. Então perguntou se havia algo que ele pudesse fazer. Eu disse sim. Eu disse que ele podia deixar os lírios no degrau e nunca mais voltar. Ele colocou as flores no chão. Caminhou até o carro. Ficou sentado no banco do motorista por 15 minutos antes de ir embora.
Observei da janela porque queria vê-lo ir embora. Eu precisava vê-lo ir embora. Na semana seguinte, a mãe dele ligou. O nome dela é Vivian, e ela sempre gostou mais de mim do que eu gostava dela. Ela disse que Dominique estava arrasado. Disse que ele cometeu erros, mas que todos mereciam uma segunda chance. Ela disse que eu devia pensar no que estava jogando fora. Eu disse a Vivian que o filho dela me deixou enquanto eu tinha câncer e estava dormindo com outra mulher dentro de 5 semanas do meu diagnóstico. A linha ficou tão quieta que achei que ela tinha desligado. Então ela disse que aquilo não podia ser verdade. Eu disse que era. Ela disse que Dominique contou a ela que saiu porque não conseguia lidar com o peso emocional. Eu disse que era uma maneira de descrever. Eu disse que outra maneira era que ele me substituiu antes mesmo de eu terminar a primeira rodada de tratamento. Vivian começou a chorar. Ela disse que ia matar ele. Ela disse que o defendeu para a família inteira. Disse para todos que ele estava sofrendo. Disse para todos que ele era um bom homem numa situação terrível. Ela disse que perdeu amigas por defendê-lo. Eu disse que lamentava que ela tivesse sido enganada. Eu disse que entendia porque eu tinha sido enganada por muito mais tempo. Ela disse que iria conversar com ele. Disse que talvez houvesse um jeito de consertar isso. Eu disse que não havia. Eu disse que o divórcio estava finalizado e eu também. Ela perguntou se eu poderia algum dia perdoá-lo. Eu disse que perdão não era a questão. Eu disse que a questão era que assinei papéis de divórcio durante a quimioterapia para um homem que me disse que não conseguia lidar com minha doença enquanto estava dormindo com outra pessoa. Eu disse que dividimos nossas economias, $42.000 cada. Porque eu estava doente demais para lutar e exausta demais para me importar e que Dominique pegou aquele dinheiro sabendo exatamente porque eu não estava contestando. Eu disse que ele deixou uma mulher com câncer dar a ele um divórcio fácil para que ele pudesse começar a nova vida dele mais rápido. Ela estava soluçando nesse ponto. Ela disse que não criou ele para ser assim. Eu disse que acreditava nisso. Eu disse que também acreditava que o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando diz mais sobre elas do que o que alguém as criou para ser. Ela disse que ia ligar para ele agora mesmo. Ela disse que haveria consequências. 2 dias depois, Clara me ligou rindo. Ela disse que a mãe de Dominique apareceu no apartamento dele com a tia e o irmão mais velho, Frank, e eles o confrontaram sobre Brooke. Ela disse que Frank o chamou de covarde na frente dos vizinhos no corredor. Ela disse que Vivian disse que tinha vergonha de ser mãe dele. Ela disse que a tia de Dominique, que era sobrevivente de câncer de mama, disse que esperava que ele nunca encontrasse uma mulher disposta a aturar ele. Ele disse que Dominique tentou negar e Vivian mostrou a mensagem que eu mandei para ela com a foto do Instagram de Brooke com o reflexo dele na janela. Clara disse que Frank ligou para ela depois e pediu meu número. Ele queria se desculpar em nome da família. Eu disse para Clara dizer ao Frank que eu agradecia, mas que desculpas de pessoas que não fizeram nada de errado não eram as que eu precisava. A família tomou partido rapidamente depois disso. Vivian parou de falar com Dominique por 2 meses, desconvidou ele do dia de ação de graças. A prima dele, Angela, que tinha organizado uma vaquinha de refeições para ele quando ele se mudou porque achava que ele estava sofrendo com o peso emocional da minha doença, descobriu a verdade e mandou uma mensagem para ele dizendo: "Você me fez cozinhar para você enquanto sua esposa tinha câncer e você estava traindo ela. Espero que cada refeição que fiz tenha gosto de culpa. Soube de tudo isso por terceiros. Não procurei nada disso. Uma cidade pequena fala, e nosso círculo não era tão grande assim. Pensei naquela pergunta por um longo tempo depois que desligamos. Pensei nela enquanto fazia o jantar. Pensei nela enquanto fazia minha caminhada noturna. Pensei nela enquanto sentava na varanda onde ele tinha ficado com os lírios dele, olhando para mim como se eu fosse a resposta para um problema que ele tinha criado. A verdade é que não sei se o perdoo. Sei que não o odeio. Ódio exige energia e eu gastei toda a minha tentando ficar viva. O que sinto por Dominique agora é algo mais quieto que ódio e mais frio que indiferença. É a sensação de olhar para alguém que costumava ser o centro do seu mundo e perceber que era apenas um móvel, presente na sala, mas não sustentando nada. No mês seguinte, o advogado de Dominique contatou minha advogada sobre a possibilidade de reconciliação. Ele queria saber se eu estaria aberta à mediação. Ele queria saber se havia um caminho para o casamento novamente. Minha advogada me ligou e transmitiu a mensagem e esperou minha resposta. Eu disse para ela mandar de volta uma frase: "O divórcio está finalizado." 2 semanas depois, recebi uma carta no correio de Dominique, escrita à mão, 4 páginas. Ele falou sobre o dia do nosso casamento. Falou sobre nosso primeiro apartamento. Falou sobre a viagem que fizemos para a costa onde ficamos naquele quarto de hotel pequeno e comemos perna de caranguejo na varanda. Falou sobre o jeito que eu ria e o jeito que eu cantava no carro e o jeito que eu olhava para ele quando as coisas estavam boas. Ele disse que daria qualquer coisa para voltar atrás. Ele disse que sentaria em todas as cadeiras de quimioterapia ao meu lado se pudesse fazer de novo. Ele disse que seguraria o balde. Ele disse que raparia minha cabeça. Ele disse que seria o homem que eu precisava que ele fosse. Li a carta uma vez, depois dobrei e coloquei numa gaveta com o bilhete que ele deixou na minha mesa de cabeceira no dia em que levou a televisão. Guardo os dois juntos, o bilhete que diz "voltarei para pegar o resto das minhas coisas depois" e a carta que diz "daria qualquer coisa para voltar atrás". Guardo os dois na mesma gaveta porque foram escritos pelo mesmo homem e ambos dizem exatamente a mesma coisa. Dominique só valoriza o que já perdeu. 3 meses depois da carta, estava no supermercado e vi Carol na seção de verduras. Reconheci imediatamente pelo Instagram dela. Ela estava segurando uma sacola de abacates e falando ao telefone e rindo de algo que a pessoa do outro lado disse. Tinha um tapete de yoga debaixo do braço. Ela parecia saudável. Parecia tranquila. Ela parecia uma mulher que nunca passou uma única noite se perguntando se o homem deitado ao lado dela tinha uma esposa em casa conectada a um soro de quimioterapia. Ela não sabia quem eu era. Não tinha ideia de que a mulher a 1,80 m dela era a esposa do homem com quem ela esteve saindo enquanto aquela esposa lutava pela vida. Me perguntei se Dominique alguma vez mencionou eu para ela. Me perguntei se ela sabia que eu existia durante aquelas 22 noites ou se ele disse a ela que era solteiro. Me perguntei se ela alguma vez perguntou sobre a marca de bronzeado no dedo anelar dele. Fiquei ali olhando para ela por uns 10 segundos. Depois peguei meus tomates e fui para o caixa. Ela também não merecia meu tempo. Nenhum deles merecia. Na semana passada, fiz meu exame de 18 meses limpo, ainda em remissão. Minha oncologista sorriu e disse que me veria em 6 meses em vez de 3. Dirigi para casa com os vidros abertos e a música alta. Entrei na garagem da minha casa. A casa que mantive, a casa que paguei. A casa onde fiquei sozinha noite após noite enquanto produtos químicos queimavam meu corpo e meu marido queimava nosso casamento. Entrei e coloquei as chaves no balcão e fiquei na cozinha por um momento só respirando. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Clara. Como foi? Respondi de volta uma palavra, limpo. Ela mandou 17 pontos de exclamação e um memorando de voz dela gritando. Naquela noite, sentei na varanda de novo. A mesma varanda onde Dominique ficou com as flores dele. O ar estava quente e a rua estava quieta.
dieta. E pensei nos últimos 2 anos e em tudo que sobrevivi. Sobrevivi ao diagnóstico. Sobrevivi à quimioterapia. Sobrevivi ao abandono. Sobrevivi a assinar papéis de divórcio com mãos que não conseguiam segurar uma caneta. Sobrevivi a ouvir meu marido dizer que não foi feito para isso. Sobrevivi a tudo isso. E o homem que foi embora ainda está mandando cartas para uma mulher que parou de ler. Meu telefone vibrou de novo. Dominique, outro correio de voz que eu nunca ouviria. Apaguei sem apertar play e entrei e tranquei a porta. Algumas pessoas só querem voltar depois que você prova que consegue viver sem elas.